Gente, deixa eu falar rapidamente sobre o assunto da semana aqui em Brasília, que foi a aprovação da urgência daquele projeto de lei que iguala o aborto ao crime de homicídio. Depois da mobilização da bancada evangélica, o que aconteceu? O presidente da Câmara, Arthur Lira, resolveu colocar um pé no freio nessa proposta, tá? O Lira viu que não pegou muito bem para ele, né, que no final das contas a conta caiu no colo dele. E ele também percebeu que lá no Senado a proposta vai ser colocada na gaveta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, se é para o Lira assumir o desgaste sozinho, ele resolveu conversar com a bancada evangélica e falar: "Ó, gente, calma, vamos com calma, não vamos apressar essa proposta, porque quem vai levar a culpa serei eu, Arthur Lira". Ontem, o Rodrigo Pacheco falou sobre esse assunto, ele deixou muito claro que no Senado esse texto não vai ser aprovado, ele não vai passar de afogadilho. Mateus, solta por gentileza, Rodrigo Pacheco. Esses temas em matéria penal, eles devem ter muita cautela, ou deve ser objeto de muita cautela por parte do parlamento. Nós temos, inclusive, no âmbito do Senado Federal, uma discussão sobre a atualização do Código Penal. Eu mesmo, antes de assumir a presidência do Senado, era o relator dessa matéria. Até digo que gostaria muito, depois de deixar a presidência do Senado, de relatar um novo Código Penal para o Brasil e fazer leis penais que sejam modernas, não se tratar tudo através do direito penal, ter outras formas de mecanismos de soluções de conflito. Então, um projeto dessa natureza, que é eminentemente de matéria penal e que guarda, de fato, muita divisão, muita polêmica, é muito importante se ter cautela em relação a ele. Então, evidentemente, um projeto dessa natureza teria o caminho de se incluir dentro do bojo da discussão do Código Penal no Senado Federal ou, ao menos, a submissão às comissões permanentes da Casa para que haja um amadurecimento em relação a ele. O que eu devo dizer, sem entrar no mérito aqui de ser contra ou a favor aborto, nós temos um regime jurídico no Brasil em que o aborto é proibido, salvo exceções, que são as exceções de risco de vida para a mãe, de anencefalia ou gravidez derivada de estupro, que é uma violência atroz e muito grave, não é? Então, essas hipóteses são hipóteses que fazem com que o crime não seja crime, não é? Que isso seja possível, então, se realizar o aborto. Mas, na sua essência, o aborto é considerado um crime doloso contra a vida, está lá no Código Penal, e ele é naturalmente diferente do homicídio, né? Então, há uma diferença evidente entre matar alguém, que é alguém que nasce com vida, que é o crime de homicídio, e a morte do feto através do mecanismo, do método de aborto, que também é um crime, deve ser considerado como crime, mas são duas coisas diferentes, são bem jurídicos parecidos, mas são situações diferentes, do feto e de alguém que nasce com vida. Então, toda essa cautela nós temos que ter, esse cuidado nós temos que ter, e de evitarmos legislar em matéria penal pautado pela emoção ou pela circunstância do momento. Tá aí. Na Câmara, o Arthur Lira falou para os líderes ontem, e hoje pela manhã eu conversei com algumas lideranças aqui pelo WhatsApp, e eles me falaram basicamente o seguinte: Wilson, esse assunto, apesar de ter sido aprovada a urgência, o Lira já deu todos os indicativos de que não vai pautar esse projeto em plenário nas próximas semanas. Se o tema vai voltar para a discussão dos deputados, isso deve ocorrer apenas em outubro ou novembro, isso já depois das eleições de outubro. Qual é a avaliação das lideranças? É que, como esse é um tema muito polêmico e que divide, né, as emoções, o Lira achou melhor deixar ele quietinho, porque há um potencial aí de que esse tema mais prejudique a sua base do que de fato colabore com ela. Afinal de contas, estamos falando aí de um tema que endurece a pena pelo crime de aborto e que prejudica principalmente a mulher, né, quer dizer, na verdade, prejudica as mulheres. Então isso pode ser visto, isso não foi bem visto pela base parlamentar do Arthur Lira, porque vários deputados foram cobrados por esse assunto.
Então, principalmente quando você coloca isso sob a perspectiva de que, a pena para uma mulher que aborta poderia ser maior do que a pena do cara que comete o estupro. Então, isso não pegou nada bem. Na dúvida, o Lira falou: "Olha, pé no freio, vamos deixar esse assunto para frente, tem eleições por aí, então é melhor não arriscar. Nesse momento, cada voto é importante".